Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O cancelamento das licenciaturas, ou seja, aquilo que lhe permite ser professor de educação básica na modalidade à distância, o EAD, dizem que vai afetar a falta de professores. Na verdade, a falta de professores já existe há muito tempo. Se não me engano, por exemplo, na USP as licenciaturas tinham uma queda de inscrições anual de mais ou menos 10%. Em termos de história, matemática, tudo isso. Certo? Então o que acontece? Significa que faltam professores qualificados para as áreas. O número segundo o MEC, para a educação brasileira, é de uns 80% correspondente à área, né? Correspondente à área, à matéria, de pouco mais de 80% para história, que é a minha área, e língua portuguesa. As outras áreas estão com 40% ou menos, certo? Uma das mais baixas, por exemplo, para não dizer que tem professores doutrinadores, é sociologia. Uma das que mais falta professores. E assim, pela minha experiência, normalmente o professor de geografia é um professor de história, a faculdade é de história, ele fez uma pós-graduação lá do Censo. Tantas palavras. E aí pôde dar aula de geografia. O que acontece Nosso é o seguinte, muita gente pensa, na verdade muita gente acredita, né? Disse adeus no espelho com um batom. Não está faltando professores. Vai minha estrela. Realmente não está faltando a pessoa que está incumbente de cargo, certo? O que está faltando, sim, são professores, pessoas qualificadas, bem preparadas, bem com conhecimento amplo, lida, brinca de se entregar, para passar dando explicação para o aluno. Sonha pra não dormir. Por exemplo, E quase sempre eu penso em te o que nós deixar. temos são É só dadores você de aula. chegar pra Dador de eu aula. me Eu já esquecer fui, de Em mim. 2012, quando eu comecei a dar aula, eu era eventual, que é o que? Um dador de aula, basicamente na idade de adolescentes. E eu já tinha experiência da educação infantil, né? Olho pro céu e vejo como é bom. Basicamente o que é o cara que vai lá e aplica qualquer coisa, e aí que sai Ver as estrelas a da atrocidade escuridão. que de alguma forma a gente vê, Espero você voltar. certo? Então, os professores estão realmente em falta. E assim é mais grave do que se imagina. O problema em si não é apenas o EAD. O EAD, por exemplo, ajudou algumas pessoas, principalmente que eram auxiliares do meu, a se formar em pedagogia e depois se tornarem professores, certo? É claro que há outros casos, por exemplo, em concursos a gente não passa. Só que também o que acontece, por exemplo, tantas palavras, tem gente com meias palavras, que está há nosso 15 apartamento, anos dando aulas, pedaço de textuais, Saigon, certo? 15 anos dando aula e disse adeus no espelho com e não passou em batom. concurso, não tinha EAD, 15 anos, Vai minha era estrela, 2003, começou a dar iluminando 2013, ainda não tinha tanto toda EAD quanto esta se tem hoje. cidade. Então assim, céu não dá para nos culpar deu. apenas o EAD. Tem o fator do Seu desempenho brilho pessoal, silencia todo som. certo?
Então o que acontece? Às vezes você anda por aí, quando você brinca de se entregar, você também vê que a má qualidade na formação dos professores vem de longa data. E quase sempre eu penso em te deixar. Então o que acontece? É só você chegar. Eu tenho eu me esquecer de amigo mim, que é conspiracionista e diz que vão substituir os professores por basicamente materiais enlatados. É como se obrigassem os alunos a assistir a TV Brasil, por exemplo, para fazer doutrinação de esquerda, né? O professor só faz o registro das presenças. Digamos assim. Obviamente não precisa disso. Obviamente não precisa disso. Então, bom, quem sabe, né, já que está falando, porque os dadores de aula estão aí. Quem sabe eles vão desistir, arrumar um emprego melhor. Porque de certa forma, pelo menos no estado de São Paulo, ser professor se tornou, de alguma maneira, em certa medida, igual ao McJob. É aquele emprego que, quando você está em formação, ele ajuda. Quando formação universitária, por exemplo, ele te ajuda a pagar as contas, né? Você se bancar, tem independência dos pais. Só que se você for adulto, né, como eu, acima dos 30, você tá perdido na profissão. Então a proibição dos cursos EAD é apenas um curativo aquele que nem de quando se tira sangue num cara que está crivado de balas, certo? E isso apenas se tratando de professorado. Porque o que acontece? Quando você tem você já tem um professor mal formado e já é de longa data. Certo? E temos uma educação que não é formadora. Que nem, por exemplo, já na década de 90, para fazer referência e citação, o Olavo de Carvalho falava disso já. Escreveu sobre isso, né, no Jardim das Aflições, por exemplo. Onde simplesmente um professor ele não pode dar conhecimento, não pode dar educação, digamos assim, instrução para os alunos, simplesmente porque ele também não tem, entendeu? É como um bolso vazio. Você não pode tirar uma moeda de um bolso vazio para dar para alguém, por exemplo. Certo? E eu não estou me considerando perfeito ou superior a alguém. Mas, como eu disse, há pessoas que, por exemplo, teve, se não me engano, então desde 2013, que são 15 anos, 2009, né? Então desde 2009, tentando, ou seja, teve um concurso em 2010, teve um concurso em 2013, foi o que eu passei, e teve um concurso agora e também não passou nos 3. Eu acho que a pessoa tem que ver com a sua como se diz, tem que ver a sua formação. Outra coisa que também é importante, só para terminar, quando eu digo fazer concurso, prestar concurso, é porque basicamente a maioria dos alunos, isso não importa se é de escola boa, assim, digamos assim, de escola boa não, de faculdade boa, renomada, a maioria dos professores formados vão para o ensino público, tirando aquele esquerdista que é todos os esquerdistas assim, freiriano. Quando ele chega numa sala com 40 alunos, ele vê que não tem o que fazer lá. E aí ele usa um contato lá para ir conseguindo aula no particular, e aí ele fica só no particular. Certo? Mas o grosso do professorado é formado por professores de escola pública. Isso quando não é nos dois. O pior ainda, nos três, que ele pega a escola particular, a escola municipal
e a escola estadual. Aí a casa cai. Então, assim, qual a solução para a educação? Olha, eu acho que tem que... Toda a cadeia de ensino tem que ser, pelo menos, melhorada e repensada, pelo menos. Obrigado.